Então agora, pessoal, é o seguinte. Vamos avaliar aqui quando que uma força fornece energia para um sistema, ou seja, realiza trabalho sobre um sistema ou um objeto, né? Vejam aqui, ó, o primeiro exemplo que nós vamos verificar é esse aqui. Imagine um objeto ali, a caixinha, que sofreu a ação de algumas forças e esse objeto então se deslocou, sofreu um deslocamento. Bom, se esse objeto sofreu um deslocamento, por exemplo, para a direita, o que nós vamos verificar aqui? O que nós teremos de fato? Seguinte, se o deslocamento é daqui para cá, ou seja, para a direita, todas as forças que tiverem alguma contribuição no movimento para a direita terão realizado o trabalho, ou seja, terão transferido energia para o objeto, tá? Podemos também ter forças que se opuseram, né, ao movimento. Nesse caso, estou falando de forças como forças de atrito, por exemplo. Se o deslocamento foi para cá e a força de atrito é contrária, bom, ela terá sim realizado o trabalho sobre o objeto, só que é um trabalho resistivo, é um trabalho de resistência. É diferente do trabalho realizado por essas daqui, no caso, as da página anterior. Esse aqui, forças que atuam na direção do movimento, realizam um trabalho positivo. Elas, de certa forma, podemos dizer que elas colocam energia, fornecem energia para o objeto. O trabalho fica positivo, tá? Agora, uma força que se opõe ao movimento, como a força de atrito, toda força, por exemplo, o deslocamento é para cá, toda força que estiver se opondo ao movimento, direção contrária, ela realizará trabalho negativo. É como se ela estivesse dissipando energia. Ela é contra o movimento, ela está jogando energia fora, certo? É até por isso que todo atrito gera um pequeno aquecimento, porque isso é dissipação de energia, tá? A energia sendo extraída do sistema. Então, as forças que realizam trabalho são aquelas que têm alguma componente de força a favor, ou seja, trabalho positivo, né? Alguma componente da força a favor do deslocamento, o trabalho é positivo. E alguma componente contra, o trabalho é negativo. Bom, também temos a situação de forças que estão na perpendicular ao movimento. Essas forças que estão perpendicular ao movimento, como é o caso aqui, o bloco numa superfície horizontal, né? Nós já vimos alguns problemas desse aqui. Nós sabemos que o peso aponta para baixo e que a reação do piso é uma reação normal, né? 90 graus com a superfície. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos a seguinte constatação. Se as forças são perpendiculares ao deslocamento, como é o caso desses dois, elas não realizam trabalho, nem positivo nem negativo. O trabalho é zero, ou seja, são forças que não estão nem contribuindo, nem fornecendo energia para o sistema e nem retirando, como é o caso das anteriores, né? Então, forças perpendiculares ao deslocamento, que é o deslocamento para cá, peso para baixo, perpendicular, não realiza trabalho. Aqui também, deslocamento para a direita, a força é para cima, então faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento, não realiza trabalho, certo? Então, a grosso modo, nós vamos tratar dessa forma, tá? Para quando a gente for calcular o trabalho realizado por uma força. Só que tem, assim, um detalhe a mais, um detalhe mais refinado que eu vou precisar tratar com vocês, que é a questão vetorial. Porque, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Essa força aqui, por exemplo, ela realiza trabalho? Qual que é o argumento que eu posso dizer que ela realiza trabalho? Bom, o deslocamento é para a direita, né? Essa força, ela tem sim alguma contribuição para o trabalho. Porque se nós olharmos para onde ela aponta, ela tem uma contribuição que é para cá, na direção do deslocamento, e tem também uma contribuição para cima, né? Ela tá na diagonal.
Então ela contribui um pouco, porque ela aponta, de certa forma, para a direita em alguma, né, em alguma quantidade aqui, mas também aponta um pouco para cima, né? É essa questão que eu vou tratar agora. A componente da força que contribui para o deslocamento. Por isso que está entrando isso aqui, ó. A expressão matemática para o trabalho realizado por uma força constante, ela é dada dessa forma. Força vezes deslocamento vezes o cosseno de alfa. Quem é alfa? O ângulo entre a força e o deslocamento. A expressão mais genérica é essa daqui, tá bom? Ela resolve todos os casos. E nós vamos explorar um pouco esse detalhe aqui, para a gente entender o que é esse cosseno de alfa aqui, quais são os resultados que podem aparecer aqui, e como isso é o que determina se o trabalho é positivo, né, se ele é um trabalho potente, a favor do sistema, ou se ele é um trabalho resistente, se ele é contra o deslocamento, se ele retira energia, ou se ele é zero, como é o caso das forças perpendiculares, que não realizam trabalho. Então vamos abordar um pouco do que é esse negócio de componente, para a gente entender quais resultados podem aparecer aqui no cosseno de alfa. Sendo que alfa é o ângulo entre o deslocamento e a força que você está avaliando. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui, espero que vocês estejam vendo, eu acho que algumas das letras aqui estarão pequenas, mas é porque não dá para aproximar mais da tela, não vai adiantar também, né? É o seguinte, nós temos aqui a representação de um vetor, né? Estão vendo que o módulo desse vetor é 23, conforme vocês estão vendo aqui, e ele tem uma certa orientação espacial, né? Isso aqui é o plano cartesiano, vocês conhecem bem. Parte positiva do eixo x, parte negativa do eixo x, positiva do eixo y, negativa do eixo y. Ok. Um vetor representa, né, uma direção e sentido no plano cartesiano. Esse vetor pode estar orientado, né, com qualquer ângulo aqui, de 0 até 360 graus. E aí vocês sabem bem, aqui é o 0, aqui é o 90, 180, 270 e assim vai, né? Então olha só, pessoal, nós temos então, vamos colocar esse vetor aqui, comprimento 20. Veja que ele está fazendo um certo ângulo aqui com o eixo x, não é? Essa é a referência. Esse vetor pode ser orientado como sendo aqui, ó, 40 graus com o eixo x. Beleza. Todo vetor pode ser projetado nos eixos. O que é ser projetado nos eixos? É só você entender o seguinte. Imagine que isso aqui é um objeto que você pode projetar a sombra dele. Então, por exemplo, vamos colocar as componentes aqui, que são as projeções desse vetor no eixo. Olha só, pessoal. Imagine que isso aqui é um objeto como se fosse a caneta mesmo. Aí vamos supor que você tem as paredes aqui no eixo XY, aí vamos supor que você chega com a lanterna aqui, você ilumina aqui em cima. Se você ilumina assim, o que você vai formar nessa parede aqui? Você vai formar a sombra do objeto desse tamanho, não é? Vai formar uma sombra desse tamanho aqui, se você iluminar com a lanterna de cá. Ou seja, a projeção desse vetor no eixo X tem esse comprimento aqui. Mesma coisa, você pode iluminar de cá também. Se você ilumina com a lanterna de cá, você projeta uma sombra desse tamanho aqui na parede. Então, a projeção desse vetor no eixo Y tem esse tamanho aqui. Então, todo vetor no plano pode ser decomposto nas suas componentes. A projeção do vetor no eixo X, essa aqui é a projeção no eixo X, né? Você projetou o vetor aqui. E a projeção no eixo Y está aqui. Então todo vetor, qualquer que seja o tamanho e orientação dele, ele pode ter a sua projeção no eixo X e a sua projeção no eixo Y. Tá? Aí, claro, vocês estão vendo aqui os números, né? Se esse vetor está orientado aqui no primeiro quadrante, aqui é positivo e aqui também é positivo. Se ele está orientado de cá, o eixo Y aqui é positivo, né? Mas aqui é negativo, porque de fato a projeção do vetor aqui está na parte negativa de x, né? Se ele for projetado de cá, negativo aqui, negativo aqui. E se ele for projetado no quarto quadrante, esse aqui é positivo, né? E esse de cá é positivo também. Então todo vetor
pode ter suas componentes, né, x e y, obtidas através da projeção. Projeção do vetor aqui, projeção do vetor em y. Bom, mas vejam o seguinte, ó, quando o vetor está mais deitado assim, veja que essa componente torna-se muito maior do que a de y, né? Muito maior. Quanto mais próximo ele estiver aqui do eixo x, quanto menor for esse ângulo, essa componente torna-se maior e essa componente y torna-se menor. Do contrário, se você fizer assim, já vira o jogo, né? Aí já muda. Essa componente y passa a ser bem grande, porque de fato a projeção do vetor em y está bem grande, mas a projeção do vetor no eixo x, aí já fica bem pequena, né? Fica bem pequena. Então, pessoal, vejam o seguinte, se vocês não viram ainda senos e cossenos, talvez vocês tenham visto isso em algum momento do ensino fundamental, mas no primeiro ano eu creio que não. Eu acho que vocês não viram isso ainda em matemática. Se viram, ótimo, excelente. Mas se não viram, eu vou tentar dar uma ideia bem básica para a gente poder aplicar nos nossos problemas, que é a seguinte. Vocês estão vendo que tem um ângulo de orientação aqui, né? Que vai, por exemplo, de 0 até, vamos botar aqui, 70, 90 graus quando ele está aqui em cima do eixo. Então, olha só, pessoal, para a gente usar lá no cálculo do trabalho, o que acontece? A gente vai precisar do cosseno do ângulo. Então, olha só. Como que eu posso utilizar esses valores de seno e cosseno para me ajudar aqui no meu problema? Vamos pensar o seguinte. O cosseno tem a ver com essa projeção aqui, com a projeção no eixo x. O cosseno do ângulo está associado à projeção no eixo x. O seno do ângulo está associado à projeção no eixo y. Ok? Senos e cossenos são valores que vão flutuar entre menos 1 e 1. Tanto o seno quanto o cosseno. Tá? Menos 1 passa pelo 0, vai até o 1. E assim por diante. E volta. Sempre oscilando entre menos 1 e 1, com o 0 no centro. Ok? Então, olha só. Vamos pensar o seguinte. Quando Então agora o que eu quero mostrar para vocês é o comportamento do valor do cosseno, tá? Quando o ângulo vai variando. Olha só, pessoal. O cosseno de um ângulo, eu estou com o ângulo zerado, né? Aqui, nesse ponto, o cosseno vale 1. Tá? O cosseno de 0 grau é 1. Portanto, toda a projeção, o vetor está todo projetado no eixo x, ele está exatamente em cima do eixo x. Tá? Eu vou aumentar um pouco esse ângulo aqui. Eu vou manter o vetor de tamanho 20, mas vou aumentar um pouquinho o ângulo. Olha só, com um ângulo de 20 graus, a projeção aqui ainda é grande, mas já não é os mesmos 20, né? Caiu para 18,8. Ou seja, conforme você cresce o ângulo aqui, esse cosseno vai diminuindo. Ó, eu vou chegar ele mais para cá. Ó, já caiu para 14,1 a projeção do vetor aqui. E o ângulo está 45 graus. Vou subir mais isso aqui. Ó, caiu para 10. Vocês estão vendo que conforme eu me aproximar de 90 graus, essa projeção aqui em x está tendendo a 0, né? Ou seja, quando eu chegar exatamente, ainda é 1,7, quando eu chegar em 90 graus, ele não tem projeção em x. Tá? Ou seja, o comportamento do cosseno do ângulo é esse. Ele começa em 1 quando está aqui. Cosseno vale 1, cosseno de 0. Aí conforme esse ângulo vai crescendo, o cosseno vai diminuindo, até que o cosseno zera quando atinge 90 graus. Beleza. E quando ele começar a andar para cá, aí ele ainda vai estar próximo de 0, só que negativo, né? Agora ele vai fazer o quê? Ele vai aumentando. Tá vendo que ele está aumentando ali? Só que está ficando negativo, né? Mas está aumentando a projeção. Então quando ele estiver exatamente aqui em cima, o cosseno vai valer menos 1. Então o cosseno de um ângulo vai depender disso aqui. Se o ângulo é 0, o cosseno vale 1. Aí conforme você vai abrindo esse ângulo, ele está diminuindo,
0, alguma coisa, 0, alguma coisa, até atingir 0. Passou para o lado de lá, aí ele vai para a parte negativa. Aqui ele é menos 0 alguma coisa e vai ficando mais negativo. Vai ficando mais negativo. Até que ele atinge o valor de menos 1 em cima aqui. Ou seja, quando ele for 180 graus. Então o que eu quero que vocês guardem são esses valores aqui, principalmente. Aqui em cima, com 180 graus, ele vai valer menos 1, o cosseno. Quando ele for 90, o cosseno vale 0. E quando for 0 grau, o cosseno vale 1. É isso que nós vamos utilizar na resolução do trabalho lá das forças, tá bom? Gravem esses valores. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, porque não tem projeção em x, né? Vocês estão vendo aí. E quando o ângulo for 180, o cosseno é menos 1, porque ele está na parte negativa, ok? Então, mais uma abordagem aqui sobre essa parte do ângulo. Aqui, pessoal, para a gente fechar esse parênteses aqui na nossa matéria, é o seguinte, eu coloquei esse vetor C como sendo o deslocamento sofrido pelo objeto, ok? E esse vetor B é uma certa força que está atuando no objeto durante esse deslocamento. Então, vamos ver agora a influência desse ângulo no trabalho realizado por essa força. Olha só, vamos ver o seguinte, os dois vetores têm o ângulo 0, né? Porque eles estão com orientação 0 aqui, ó, 0. Então veja bem, nesse caso, essa força, vou colocar ela com o módulo 20 aqui, ela contribui o máximo possível, né, da sua capacidade para realizar trabalho. Por quê? Porque ela está totalmente alinhada na direção do deslocamento. Nesse caso, quando ela está na mesma direção e sentido, qual que é o ângulo entre esses dois vetores? Veja que os dois aqui têm ângulo 0, né? O ângulo entre eles é 0. Qual o cosseno de 0? 1. Ou seja, o máximo de trabalho que essa força de 20 aqui consegue realizar é quando ela está alinhada no mesmo sentido do deslocamento. Basta você entender que você quer empurrar uma caixa pelo chão. Qual que é o sentido de força que vai render mais? Você aplicar força, de fato, né, paralela com o chão. Se você fizer força um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, você já perde rendimento. A lógica é essa, você vai apontar exatamente na direção que você quer deslocar o objeto. Então, aqui é o trabalho máximo. Agora, veja que se tiver algum ângulo entre a força e o deslocamento, olha o que vai acontecer. Vou colocar essa força um pouquinho para cá. Então, olha só, pessoal. Essa força ainda é de 20, né? 20 aqui, 20 newtons. No entanto, ela não está totalmente alinhada com o deslocamento. Vejam, lembra que o deslocamento é esse aqui, né? Olha só, ela está fazendo um ângulo aqui de 36,9 com o deslocamento. Ou seja, dos 20 dessa força, só 16 estão contribuindo com o deslocamento. Entendem a importância do ângulo entre a força e o deslocamento? Aqui está rendendo menos. O trabalho realizado por essa força está menor do que se ela tivesse totalmente alinhada. Olha aqui a projeção da força na direção do deslocamento. Só 16. Ou seja, o ângulo entre a força e o deslocamento vai fazer toda a diferença aqui. Se eu colocar isso aqui mais inclinado ainda, fica pior ainda. Vou botar ela com o módulo 20 aqui. Aí, ó, quanto mais eu inclinar isso aqui, tá vendo? Quanto mais o ângulo aumentar, o ângulo entre a força e o deslocamento, menor é a contribuição para o trabalho. Por isso que quando a força é perpendicular, ela não realiza trabalho. Aqui, ó. Não tem contribuição para o deslocamento, que é o que aponta para cá, né? Por isso aqui não realiza trabalho. Tá? Não tem componente na direção do deslocamento. Aqui ainda tem, né? Tá vendo? Quanto mais você alinhar a força com o deslocamento, mais contribuição vai ter. Certo? E quando passa para o lado de lá, aí é o caso das forças que se opõem, né, ao movimento. Aqui, ó. Se a força está orientada para cá, a componente na horizontal aí, ó, é contra o movimento. Isso aqui é uma força que vai realizar trabalho negativo. Certo? Por quê? Porque o cosseno desse ângulo aqui já está na parte negativa. Quanto mais você
colocar essa força se opondo ao deslocamento, tá vendo? Ó, mais componente aqui na direção do movimento, só que no sentido contrário. Ou seja, quanto mais você colocar ela aqui, pior fica, mais ela se opõe. Nesse caso aqui é o máximo, ó. Aqui é o máximo de oposição, né, de trabalho negativo que essa força pode fazer. Por quê? Porque aqui, estão vendo aqui que o ângulo é 180 graus. Então, nesse caso, qual é o cosseno de 180? É menos 1. Então, nesse caso, trabalho de resistência. A força será negativa. Ela está se opondo ao movimento. Então, por isso que aquele ângulo entre força e deslocamento é importante, tá? Porque é ele quem determina o quanto a força está contribuindo para o deslocamento, como é o caso aqui, né, de um trabalho positivo, ou o quanto ela está se opondo ao deslocamento, como é o caso de uma força com ângulos entre 90, né, e 180. Nesse intervalo aqui, as forças se opõem, para cá também. Nesse intervalo aqui, as forças se opõem ao movimento. Está claro ali pela componente X, né? E nesse intervalo aqui, as forças contribuem com o movimento, porque tem componente na mesma direção do deslocamento. Então, eu não vou colocar ângulos quebrados para vocês, não. Vamos trabalhar com isso aqui só. A força está no mesmo sentido. Ângulo 0, cosseno de 0, 1. Forças perpendiculares, seja aqui ou aqui. O cosseno de 90 é 0. Então essas não realizam trabalho. Forças que estão alinhadas aqui contra o movimento. Aqui, ó. 180 graus, cosseno de 180, menos 1. Então essas vão realizar trabalho negativo. Então é isso que nós vamos abordar nos problemas. Vamos lá agora para retornar para a física. Então é por esse motivo, por uma questão vetorial, que ele está definindo que o trabalho dessa força é positivo, né? O ângulo é 0, então o cosseno de 0 é 1. Por isso que some esse termo do cosseno aqui, porque é 1, ok? Outra coisa, importante eu falar, a unidade de trabalho, no caso de energia que nós vamos trabalhar, é joule. De onde vem o joule? Olha, vamos olhar para a expressão. Força em Newton, deslocamento em metro. Newton vezes metro é joule. Eu falo joule porque é uma pronúncia que pegou, tá? E foi passando de geração em geração. Acredito eu, pelos vídeos em inglês que eu já assisti, que a pronúncia correta mesmo é joule. No entanto, né, já ficou. Pegou que é joule. Então, vamos lá, vamos assim mesmo. Então essa vai ser a unidade, tá? Letra J maiúscula, joule. Newton vezes metro é joule. Bom, então essa questão vetorial aí, ó, é que explica a força o trabalho da força de atrito ser negativa. É aquilo que eu falei lá nos vetores. O deslocamento é para cá e a força faz 180 graus com o deslocamento. Ela se opõe. Portanto, cosseno de 180 aqui, ó, menos 1. Então o trabalho vai ficar negativo. Então por isso que eu precisei fazer todo aquele malabarismo ali nos vetores para explicar para vocês. Aqui, por que nesse caso o peso não realiza trabalho, nesse caso, e nem a normal? Porque olha só, qual o ângulo entre a força e o deslocamento nesses casos? 90. E o cosseno de 90 é 0. Então mata o termo. Zerou o trabalho, não tem. Ok? Então o que eu vou cobrar de vocês nos exercícios é o seguinte. Aqui é um caso, né, onde o peso sim realiza trabalho. Por quê? Porque o corpo está descendo, seja descendo na vertical ou seja descendo um plano, o peso participa, o peso contribui para esse movimento ali. Então ali tem energia, ok? No caso que um corpo descendo uma rampa, o peso realiza algum trabalho positivo, porque é na mesma direção, né, do deslocamento. Se for subindo uma rampa, por que ele diz que o trabalho do peso é negativo? Porque aí o peso se opõe ao deslocamento, né? Se o objeto está subindo a rampa, o deslocamento é para lá e o peso aponta para baixo. Então ele meio que se opõe, né? Então, subindo a rampa, o trabalho do peso fica em alguma parcela aqui negativo. Bom, a lista consistirá em calcular o trabalho das forças. Então, vou dar aqui para vocês, por exemplo, um bloco submetido à ação de algumas forças
E aí vocês vão calcular o trabalho dessas forças. Por exemplo, aqui, ó. Calcule o trabalho realizado pelas forças que atuam no objeto, sabendo que este sofreu um deslocamento de 4 metros para a direita. Então o camarada está aqui empurrando essa caixa, ele está exercendo uma força F para a direita de 80 newtons, certo? Aí tem a força de atrito que se opõe ao movimento, que é 50 newtons, e o objeto pesa então, o peso dele é 50 newtons, tá? O peso que é uma força gravitacional, né, para baixo. Reação do piso ao peso do objeto, força normal, também no caso 50 newtons, né, peso e normal, nesse caso eles se anulam, tá aí. A força que está sendo aplicada para a direita está aqui 80 newtons, e a força de atrito que se opõe ao movimento 30 newtons, tá aqui. O trabalho de todas as forças está aqui, ó. Olha só, trabalho da força F. Lembre-se, a expressão do trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Então, olha só. Primeiro de tudo, deslocamento do objeto para a direita. Essa força F aponta para onde? Para a direita também. O ângulo entre elas é zero, né? Elas estão alinhadas para a direita. O ângulo entre elas é zero. Qual o cosseno de zero? 1. Cosseno de zero é 1. Então já sei que esse termo aqui vira 1. Beleza. Agora basta fazer então força vezes deslocamento. O valor da força F é 80. Está aqui. E o deslocamento do objeto é de 4 metros para a direita. Então está aqui o 4. Então 80 vezes 4 vezes 1, né, que é o cosseno de zero. Então beleza, 80 vezes 4, 320. 320 joules. Esse é o trabalho realizado pela força F. Conforme esperado, um trabalho positivo, né? Pois ela colabora com o movimento, ela coloca energia, transfere energia para o objeto. A segunda aqui é o trabalho da força de atrito. Vejam, a fórmula da força, do trabalho, aliás. Vocês vão pegar lá, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vou voltar lá para vocês lembrarem. É essa aqui que vocês vão partir. Ó. O ponto de partida é essa aqui. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. O ângulo aqui. Então, voltando lá. Força de atrito. Olha só. Deslocamento para cá, né? Deslocamento para cá, para a direita. Força de atrito se opõe ao movimento. Que ângulo é esse aqui? Daqui para cá. 180 graus. Cosseno de 180 menos 1. Por isso aparece o sinal de menos aqui. Força de atrito é 30, o valor dela, o módulo. E o deslocamento é 4. Então, 4 vezes 30, né, 120 joules. E o negativo, porque é uma força que se opõe, né, 180 graus ao movimento. Cosseno de 180 menos 1. Esperado que fosse negativo, já que ela é uma força contrária, né, ela faz trabalho de resistência. Ela se opõe ao movimento. E aqui, peso normal não realiza um trabalho, nesse caso, por quê? Porque o deslocamento é para lá, direita. O peso é para baixo. Então faz 90 graus, né? 90 graus com deslocamento, cosseno de 90, 0. E a normal é a mesma coisa. A normal aponta para cima, o deslocamento é para cá, 90 graus, cosseno de 90, 0. Matou a conta. A normal, pessoal, nunca vai realizar trabalho. O peso tem condições, aí tem problemas que vai, quando o objeto está descendo ou subindo, porque aí o peso contribui, né, ou positivamente ou negativamente no movimento, que é o caso do próximo problema aqui. Calcule o trabalho realizado pela força peso durante a queda de um objeto conforme figura a seguir. Então tem um objeto de massa 3 kg que vai cair de uma altura de 15 metros. A aceleração da gravidade está aqui. Então, veja, trabalho da força-peso, vamos lá. Trabalho de uma força, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, entre força e deslocamento. Ok. Bom, qual é o peso desse objeto? Se a massa é 3, multiplico pela gravidade, eu tenho então o peso, 30 newtons. Beleza, né? A queda, ou seja, o deslocamento, foi de 15 metros. Nesse caso, vamos avaliar o seguinte.
Qual o ângulo entre força e deslocamento? Bom, o peso aponta para baixo e ele está caindo, então o deslocamento também é para baixo. Portanto, dois vetores que estão um em cima do outro, né? Peso e deslocamento, os dois são para baixo. Então, o ângulo é zero. Dois vetores tá um em cima do outro sobrepostos, então o ângulo é zero. Cosseno de zero é 1. Então, esse termo aqui vira 1. Portanto, peso 30 vezes deslocamento 15. 30 vezes 15, 450 joules. Lembrando, por que joules? Newton vezes metro. Newton vezes metro é joule. Então, a lista que vocês vão fazer é cálculo do trabalho de uma força. Okay? Quando uma força realiza trabalho positivo, ela colabora com o movimento, ou quando ela se opõe ao movimento e dissipa energia. Trabalho negativo. Certo? E, claro, não se esqueçam, forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Ok? Então, vamos lá. Provavelmente esse é o último conteúdo do ano. A não ser que eu seja, tiver que dar conteúdo em dezembro. Se tiver, preparem-se.